Olá galerinha, sejam bem-vindos ao meu canal. Professor Isaac Azevedo, nós iremos para mais uma aulinha sobre óptica geométrica, falando desta vez sobre refração da luz. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Vamos lá para a vinheta. Bem, gente, para ilustrar bem essa introdução ao capítulo, eu trouxe algumas figuras que vai demonstrar bem o efeito da refração. Olha nessa primeira situação. Temos a impressão aqui que o lápis está meio que torto. Será que o lápis realmente está torto? Gente, ele não está torto. Isso aqui é apenas o efeito da refração, o efeito visual que ela causa na gente. Temos aqui uma segunda ilustração que está mostrando aqui uma caneta, que aparenta estar quebrada. Será que quando eu joguei minha caneta dentro da água ela quebrou? Lógico que não, É mais um efeito visual causado pela refração da luz. Aqui eu trouxe uma garota que está dentro da água. Essa imagem é até meio que bem curiosa, Porque parece que a cabeça foi separada do tronco dela. Será que isso aconteceu? Lógico que não. Aqui é outro efeito da refração. E para deixar essa aula bem divertida, bem dinâmica, tá aqui um cara que entende muito de física. Ele entrou propositalmente na água, causou essa sensação estranha, da cabeça estar separada do corpo dele, para demonstrar aqui a refração da luz. Pois bem, professor, o que seria essa refração? Vamos começar falando da refração absoluta de um meio. A refração é quando a luz consegue passar de um meio para o outro. Na ilustração que eu estou colocando aqui para vocês, a luz está vindo de um meio, que no caso aqui vai ser o ar, tá certo? E ela vai passar para a água. Quando ela consegue passar de um meio para o outro, dizemos que houve uma refração. Até as aulas passadas, essa luz não passava do meio. Como era um espelho, ela refletia. Agora não, ela vai conseguir passar de um meio para o outro. E quando isso acontece, chamamos isso de refração. Bem, gente, só para relembrar, a velocidade da luz no vácuo é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Esse valor vai ser muito utilizado nos cálculos de refração, tá certo, gente? E também eu queria que vocês já de antemão soubessem que quanto maior for a densidade da substância, maior vai ser o seu índice de refração. Ou seja, quanto mais denso for uma substância, maior vai ser a dificuldade da luz se propagar nessa substância, porque vai ter muita molécula agrupada. Então, quanto maior a densidade, maior a refração, mais dificuldade a luz tem de se locomover. Essa relação de locomoção da luz dentro dos meios das substâncias, nós iremos falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Bem, gente, índice de refração absoluto de um meio é a relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz num determinado meio V. Então está aqui a equaçãozinha que nos permite calcular o valor desse índice de refração para os meios. É a razão de C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, e esse V é a velocidade que a luz se propaga neste meio que está sendo analisado. Um fato curioso é que nós iremos aproximar para os nossos cálculos o índice de refração do ar igual a 1. Notem que esse índice só vai dar igual a 1, esse N, se esse V for igual a C. Logicamente, a luz só se propaga com a velocidade C no vácuo. Então, em qualquer outro meio, esse V vai dar diferente de 1. Porém, para algumas questões, para a maioria das questões, nós iremos aproximar que esse N do ar vai ser 1. Ou seja, nós iremos supor que no ar a luz também se propaga a velocidade da luz. É apenas uma suposição, é apenas uma aproximação. Bem, gente, eu trouxe aqui uma tabela que traz algumas substâncias e os seus índices de refração. Por exemplo, o índice de refração da água é de 1,33 aproximadamente. O do álcool etílico, 1,36 aproximadamente. E assim vai. Cada substância tem o seu índice de refração. Como nós vimos, esse índice de refração ele está relacionado com a densidade do meio. E quanto mais denso for o meio, mais dificuldade a luz tem de se propagar. Não é isso, professor? É isso mesmo. Aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Olhando aqui para os índices de refração, em quais dessas substâncias a luz se propaga com maior dificuldade? Bem, professor, é no meio mais denso. E o meio mais denso é o meio que tem o maior índice de refração. Então a luz tem maior dificuldade em se propagar no
Bálsamo do Canadá. Tá certo, gente? Bem tranquilo, né? Quando eu falo que ela tem mais dificuldade em se propagar, eu quero falar sobre o quê? Sobre a sua velocidade, não é isso? Então, no Bálsamo do Canadá, nas substâncias que estão colocadas na tabela, é onde a luz se propaga com a menor velocidade. Ou seja, é onde ela tem maior dificuldade em se propagar. Certo, gente? Coloquei aqui uma questãozinha para a gente analisar. A questão fala o seguinte, ó. Analise a tabela e responda. Então, trouxe aquela mesma tabela que eu acabei de apresentar a vocês. E a questão pergunta o seguinte. Suponha que a luz se propaga no meio numa velocidade de 2,08 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Determine o tipo de material onde ela se propaga. Bem, gente, para saber o tipo de material que ela se propaga, eu tenho que saber o valor de N, não é isso mesmo? Lembrando que esse N é calculado de que maneira? A razão de C para V. Então, se eu descobrir esse N, professor, eu consigo descobrir o material? Lógico, porque você tem a tabela, então basta a gente calcular o valor do N. Professor, mas aqui não deu o valor de C. Gente, não precisa do valor de C, você já sabe o valor de C. O valor de C é aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. E 300 milhões, colocando em notação científica, é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado à oitava potência. Não é mesmo? Dividido pela velocidade que a luz se propaga nesse meio. Neste meio, a luz tem esta velocidade. 2,08, não é isso? Vezes 10 elevado à terceira potência. Bem, gente, terceira não, desculpa, a oitava potência. Bem, vou cortar aqui 10 à oitava com 10 à oitava e o nosso N vai ser a razão de 3 para 2,08. Que, realizando essa continha, vai dar aproximadamente 1,44. Pronto, já temos aqui o valor aproximado de N. Nós iremos consultar a tabela e ver qual da substância mais se aproxima desse N. Olha, na tabela aqui, gente, o que mais se aproxima é a substância querosene, tá certo? Então, querosene seria o meio que a luz estaria se propagando nesta questão. Olha que questão fácil, olha que questão interessante. Então, continuando, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre o dióptro plano. O dióptro plano vai explicar um pouquinho mais sobre aquelas anomalias causadas pela refração. Pois bem, o que seria um dióptro plano? Um dióptro plano é apenas uma superfície que separa dois meios. Um exemplo disso é o sistema ar-água da questão anterior. Eu coloquei mais uma vez aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma superfície que está separando o ar da água? Tô, professor. Pois bem, essa superfície é que nós chamamos de dióptro plano. Professor, então entendi. Se eu coloco esse ponto P para simbolizar o quê? Bem, gente, esse ponto P eu vou colocar aqui um objeto daqui a pouquinho, tá certo? Então, eu colocar um objeto na água e colocar um objeto no ar, aqui, não é isso? Na situação B, é a mesma coisa ou vai ter alguma diferença? Qual a diferença que tem de eu colocar o objeto no meio mais refringente que a água e colocar ele no meio menos refringente que é o ar? Bem, pessoal, isso aqui vai causar para a gente uma sensação de visão diferente nas duas situações. O que vai mudar é como o observador vai perceber a formação da imagem desse ponto P. Para ilustrar melhor, eu coloquei aqui, gente, ó, um peixinho no ponto P. E nós iremos observar esse peixe lá do ar. Gente, o que acontece na situação que me permite enxergar o peixe? Bem, a luz está vindo do espaço, não é isso? E vai iluminar o peixe. O peixe, por sua vez, vai refletir sua luz, vai passar pelo dióptro plano e quando ele passa pelo dióptro plano, ele sofre refração e desvia a luz. Tá certo? Essa é a maneira real que acontece na situação. Só que tem um porém. O observador não consegue perceber que na situação há refração. Para esse observador, é como se essa luz tivesse vindo sempre em linha reta. Então, o observador, ao invés de enxergar o peixe na posição P, ele vai enxergar o peixe um pouco mais em cima, enxergando uma imagem virtual do nosso peixe. Então, imagine só. Eu sou um pescador.
eu vou pescar esse peixe com uma lança e eu vou jogar a lança. Se eu jogar a lança aonde eu estou vendo o peixe, eu vou errar, porque eu vou acertar a lança na imagem virtual do peixe. Então, por exemplo, um índio tem essa ideia bem trabalhada sem nunca ter estudado física. Ele sabe que se ele jogar a lança dele onde ele está vendo, ele vai errar, porque o peixe, a imagem real do peixe está um pouco mais embaixo. Então ele vê o peixe numa posição, mira um pouco mais abaixo e joga a lança para pescar o peixe. Tá certo, gente? Então notem que nesta situação está ocorrendo o que, gente? A formação de uma imagem virtual. A mesma coisa acontece se eu colocasse o peixe no ar e o observador na água. Como é que o observador consegue enxergar o peixe? A luz do sol chega no peixe e ele vai refletir sua luz. Ela vai passar pelo dióptro plano e sofrer um desvio, porque ela sofre uma refração, não é mesmo? Só que o observador não consegue perceber o fenômeno da refração. Então o que vai acontecer aqui, gente? O observador vai perceber como se essa luz tivesse vindo sempre em linha reta. Então esse peixe vai ser observado por ele em outra posição imaginária, formando novamente uma imagem virtual. Então olha só que curioso. Quem é mais denso? A água ou o ar? É a água. Então se o seu objeto estiver no meio mais denso, a imagem dele se aproxima da superfície. Agora, se esse objeto estiver no meio menos denso, como é o caso da situação B, o peixe agora está no ar, está no meio menos denso. A sua imagem ela vai se afastar da superfície. Tá certo, gente? Bem interessante, não é mesmo? Bem, gente, então nós iremos considerar que a distância do objeto até a superfície vai ser chamada de P. E a distância da imagem desse objeto à superfície, nós iremos chamar de P'. O meio onde se encontra o objeto, iremos chamar de N, e o meio onde se encontra o observador, iremos chamar de N'. Professor, para que isso? Para aplicar na equação de Gauss. Gauss descobriu que a razão de N para P é proporcional a N' sobre P'. Ou seja, o índice de refração onde se encontra o objeto dividido pela distância do objeto à superfície vai ser igual ao N', vai ser o índice de refração onde se encontra o observador sobre a distância da imagem do objeto até a superfície. Então essa equaçãozinha nós iremos utilizar para descobrir essas posições ou se precisar também descobrir algum desses índices de refração. Tá certo, gente? Show, né? Algumas curiosidades a respeito da anomalia causada pela refração. Tem aqui duas situações, o nascer do Sol e o pôr do Sol. Como é que essa luz chega até a gente? Bem, ela vai ser emitida pelo Sol, vai passar pela atmosfera terrestre e como ela vai trocar de meio, ela vai desviar e chegar até o observador. Só que o observador, como nós já vimos, não consegue perceber o efeito da refração. Então ele percebe como se essa luz estivesse vindo sempre em linha reta. Então um fato curioso, o Sol ele não precisa estar necessariamente no campo visual para você ver o nascer dele, porque a sua imagem é formada um pouco mais acima da sua posição real. Então quando você está vendo o nascer do Sol, na verdade você não está vendo o Sol, só está vendo a imagem dele. Então ele nasce alguns minutinhos antes do que realmente aconteceria. E a mesma coisa acontece com o pôr do Sol. O Sol estava vindo aqui, o Sol já se pôs, só que ainda consigo ver sua luz. Por quê? Porque ele emite sua luz, quando ele passa pela atmosfera, ele sofre refração e chega até a gente. Só que a gente não consegue perceber a refração. Então para a gente é como se essa luz estivesse vindo sempre em linha reta. Então notem só, o Sol já se pôs, mas ainda consigo enxergar a sua imagem aparente. Tá certo, gente? Então nesse ponto também nós ganhamos alguns minutinhos a mais no dia, porque o Sol se põe, porém ainda consigo observar a sua imagem durante alguns minutos a mais. Então juntando o nascer e o pôr do Sol, os dias ganham os acréscimos de minutos toda vez que ocorre essa situação. Outro fato curioso também acontece nas estrelas. O que você olha no céu, o que você consegue perceber no céu, não é a imagem real da estrela, é apenas uma imagem
virtual da estrela, porque a estrela está um pouco mais abaixo, pelo mesmo fato. A estrela emite sua luz, quando ela passa na atmosfera terrestre, ela sofre refração, só que a gente não percebe a refração. Então a gente percebe como se essa luz estivesse vindo sempre em linha reta, colocando ela numa posição aparente. Então a gente enxerga a imagem virtual da estrela e não a sua imagem real. Bem, coloquei aqui um exemplo para que a gente possa trabalhar essa ideia do dióptro plano. A questão fala o seguinte: um pássaro e um peixe situam-se nos pontos A e B, conforme indica a figura. O índice de refração absoluto da água é 4/3 e o do ar é 1. Item A. A que altura aparente medida da superfície de separação S o peixe vê o pássaro? Bem, gente, a primeira coisa que vocês têm que identificar aqui é quem é o observador e quem é o objeto. O observador é o peixe que vai conseguir enxergar o pássaro. Então, vou colocar logo aqui, ó, onde é que está o peixe? Segundo a questão, o peixe está no ponto B e o pássaro no ponto A. Então, o peixe é o nosso observador e o pássaro é o nosso objeto. Tá certo? Ó? Então, vamos lá colocar na equação de Gauss. Item A. A equação de Gauss fala o seguinte: N sobre P é igual a N' sobre P'. Onde esse N, gente, é o quê? Esse N é o índice de refração onde se encontra o objeto. Quem é o nosso objeto? É o pássaro. Então, o meio onde se encontra o pássaro é o ar, que tem índice de refração igual a 1. O P é a distância do objeto até a superfície. Ó. Essa distância é de 2,4. Igual a N'. N' é o meio onde se encontra o observador. No caso aqui, onde se encontra o peixe. O peixe se encontra na água. Então, seu índice é 4/3. Sobre a posição aparente que ele está vendo o objeto, que é o nosso P'. Bem, gente, chegou aqui, é só fazer meio pelos extremos e nós teremos o resultado correto. Ó. P' vezes 1, P'. 4/3 vezes 2,4 dá 4/3 de 2,4. Realizando essa multiplicação e essa divisão, nós iremos encontrar um valor de P' aproximadamente igual a quanto, gente? Bem, segundo os meus cálculos, aqui deu igual a 3,2 metros. Então, notem que, como o objeto se encontra no meio menos denso, a sua imagem vai se afastar da superfície. Ó. Ele está a 2,40 metros da superfície e a sua imagem se afastou. Está a 3,20 metros. Item B. No item B, ele vai trocar a situação. Ó. A que profundidade aparente medida da superfície de separação S, o pássaro vê o peixe. Então, agora o peixe é o objeto e o pássaro o observador. Vou colocar aqui na mesma equaçãozinha de Gauss. Ó. N sobre P igual a N' sobre P'. Bem, fazendo aqui a substituição, ficaria como? Ó. O nosso N é o meio onde se encontra o objeto. Quem é o objeto agora, gente? O objeto agora é o peixe. Então, esse N é 4/3, já que o peixe está dentro da água. Sobre P. O P é a distância que o peixe está da superfície. Que distância é essa, gente? 2,4. Igual a N'. O N' é o N, é o índice de refração, onde se encontra o observador. O observador agora é o pássaro e o pássaro está no ar, sobre o P', que é o que a gente quer descobrir. Então, novamente, fazendo o meio pelos extremos, né, ficaria como, gente? 4/3 vezes P', 4/3 de P'. 2,4 vezes 1, 2,4. Pois bem, gente, vou fazer aqui direto, tá certo? Vou pegar esse 3 passar multiplicando e esse 4 passar dividindo. Quando eu fizer esse cálculo, vai dar quanto? Bem, segundo os meus cálculos, esse resultado vai dar igual a 1,8 metro. Então, P' vai ser igual aqui na situação do item B a 1,8 metro. Então, notem novamente, o objeto agora está onde?
O objeto agora é o peixe, ele está no meio mais refringente, no meio mais denso. Portanto, a sua imagem se aproxima da superfície. Ó. Ele está a 2,40 m e a sua imagem está a 1,80 m. Então, só para reforçar e terminar essa ideia do dióptro plano. Se o objeto se encontra no meio mais refringente, no meio mais denso, a imagem dele se aproxima da superfície. Se o objeto se encontra no meio menos refringente, ou seja, no meio menos denso, a imagem dele se afasta da reta normal. Bem fácil, né? Pois bem, vamos agora falar dos elementos geométricos da refração. Bem, esse raio de luz que está chegando na superfície, nós iremos chamar de raio de incidência, que é o nosso R1. Nesse ponto onde esse raio está interceptando, eu vou traçar aqui uma reta que eu vou chamar de reta normal à superfície. E entre a reta normal e o raio de incidência, nós temos o ângulo de incidência. Como estamos trabalhando a refração, esse raio vai passar do meio 1 para o meio 2 e ele vai refratar. Esse raio 2 é o raio refratado e esse raio refratado forma um ângulo com a reta normal, que é o ângulo de refração. Tá certo, gente? Então, esses são os elementos geométricos da refração. R1, raio de incidência. R2, raio refratado. O nosso I, ângulo de incidência. Nosso R, ângulo de refração. E o nosso N, a reta normal. De acordo com essas definições, nós podemos chegar aqui às duas leis da refração. O raio de incidência, o raio refratado e a reta normal são coplanares. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles pertencem ao mesmo plano. Igual acontecia lá nas leis da reflexão. Não era praticamente igual a essa? Pois bem, acontece da mesma maneira. E a segunda lei da refração é o que nós chamamos de lei de Snell. A razão de seno de θ1 sobre seno de θ2 vai ser igual à razão de V1 para V2. Onde o θ1 é o ângulo de incidência, onde o θ2 é o ângulo refratado. O nosso V1, velocidade onde a luz se propaga no primeiro meio, e o V2, velocidade ao qual a luz se propaga no segundo meio. Tá certo? É a primeira equação que nós temos aqui referente à equação de Snell. Só que nós sabemos, o que é que nós sabemos? Que esse N, que o N, né é a razão de C sobre V? É, professor. Então, se eu isolar esse V, nós temos que esse V é a razão de C sobre N, não é? É, professor. Então, onde tiver V aqui, eu posso substituir por C sobre N, não posso? Pode. Aí você vai chegar a uma segunda equação da lei de Snell, que fala o seguinte, vamos aqui demonstrar. Eu tenho aqui seno de θ1, sobre seno de θ2, que vai ser igual. Gente, quem é o V1? O V1 é C sobre N1. Lembrando que C é uma constante, gente, tá certo? Então, V1 é C sobre N1. E quem é o nosso V2? C sobre N2. Como esse N é constante, eu posso cortar esses dois N's. Aí eu chego a uma segunda equação de Snell, onde fala, aplicando aqui meio pelos extremos direitinho, né? Ficaria o seguinte, N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Tá certo? Essas são as duas equações mais utilizadas na lei de Snell. Tá certo, gente? Uma que relaciona velocidade com o seno do ângulo de incidência e refração, e outra que relaciona índice de refração com o seno do ângulo de incidência e refração. Ok, gente? Tranquilo, né? Vamos aqui fazer uma pequena observação sobre a lei de Snell. Se a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, a reta aqui, gente, tende a se afastar da normal. Então, quanto menos refringente for o meio B, quanto menor for o índice de refração no meio B, essa reta refratada vai estar cada vez mais afastada da normal, tá certo? Quanto menor for o índice B, mais afastada a reta vai estar da reta normal.
Agora, se a luz passa do meio menos refringente para o mais refringente, essa reta se aproxima cada vez mais da normal. Então, quanto mais refringente for o meio B, mais próximo o raio refratado está da reta normal. Tá certo, gente? Tranquilo, né? Professor, por que isso ocorre? Primeiro caso, quando a luz sai do meio mais refringente para o meio menos refringente, ela tem mais facilidade de se movimentar no meio menos refringente. Portanto, ela acelera e ela se afasta da reta normal. Já quando ela sai do meio menos refringente e passa para o meio mais refringente, ela tem mais dificuldade de se propagar. Portanto, ela perde velocidade e se aproxima da reta normal.